Meu nome é Ellen Megaretes, especialista em organização financeira para maturidade e gestão de riscos e fundadora do Finanças da Maturidade. E eu ajudo pessoas a organizarem a sua vida financeira para desfrutarem do melhor que a maturidade tem para oferecer. Então hoje nós vamos falar sobre os pilares para uma vida financeira organizada. E quando eles não estão organizados, acontece endividamento, frustrações, comparações, a gente chega cansado, né? Chega nos 40, nos 50, nos 60, falando: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu não fiz isso? E começa a se culpar e fica num ciclo vicioso. E muitas vezes com uma vida, com uma baixa qualidade de vida. Sempre há tempo de mudar, gente. Basta que a gente tome o comando da vida financeira, utilize os princípios adequados, coloque as ações aonde, né, aperte os botõezinhos que devem ser apertados para que a gente possa retomar esse comando e viver o resto de vida que a gente tem, sabe lá se é 10, se é 20, se é 30, se é 40 anos, com muita qualidade de vida, fazendo até muito mais do que fizemos até chegar aqui. E tá tudo certo. Quantas pessoas nós nos conhecemos que a vida financeira realmente se estabeleceu depois dos 45, 50 anos. Então agora é o melhor momento, é onde você tem maturidade para fazer isso. Então fica comigo que eu vou te dar vários insights, vou trazer à luz também algumas reflexões e vou te dar duas ferramentas para você já começar a aplicar a partir de hoje, depois que esse vídeo terminar, para que você inicie a sua organização financeira. Mas antes disso eu queria te fazer um pedido. Fica com a gente no canal, tem muito conteúdo novo vindo por aí. Se inscreve, clica nesse sininho aí que fica ao lado do se inscrever, para que sempre que tiver um conteúdo que te interesse, você seja avisado e não perca. Também tem muitas aulas gratuitas que eu dou, lives, então seria legal ter você por aqui. E se você estiver me assistindo pelo Instagram, segue o nosso perfil, que muita coisa também é postada todos os dias no Instagram. Agora que tá tudo certinho, bora pro nosso conteúdo. Então, vamos começar definindo o que é organização financeira. Organizar é colocar uma ordem, arrumar, criar base. Essa é a definição pelo dicionário. Mas assim, exatamente o que significa isso para a nossa vida financeira? Não é só colocar uma ordem, mas é criar uma base. Eu gosto muito desse conceito de base, daquilo que sustenta o que vem para cima, né? Então vamos pensar numa casa. Se você deseja uma casa de 2, 3 andares, o que você vai ter que fazer? Um pilar gigante, uma base, uma estrutura para que todos os andares estejam sustentados, para que você não corra risco dessa casa desabar. Não é isso? Então a base, antes de aquelas casas lindas que a gente vê, né, as casas dos nossos sonhos aí, elas estão construídas em cima de uma base forte. A mesma coisa é na nossa vida financeira. E quando a gente fala de vida financeira, a base da vida financeira é a organização. Antes de qualquer coisa, eu vejo muito conteúdo na internet, muitas pessoas preocupadas em investir, porque a taxa de carregamento, porque 0, não sei o que, porque isso, mas a vida não está organizada. Não consegue poupar o suficiente. Na verdade, muitas vezes aquele 0, alguma coisa que você ganharia no investimento, se você mexesse no seu orçamento para que sobrasse muito mais, a variável ia impactar muito mais ao longo do tempo. Quer dizer, o quanto eu consigo guardar impacta muito mais do que o 0 a mais que eu conquisto. Então, o objetivo hoje é colocar foco e luz naquilo que de fato é importante, mas que aparentemente não parece ser a base. Então, a organização financeira, tanto para a maturidade quanto para qualquer fase, mas aqui nós falamos, né, para os maduros, ela é composta de 4 pilares. Os 2 primeiros pilares, que é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, a gente chama de fluxo de caixa. Quer dizer, o quanto de dinheiro você é capaz de gerar e como você gasta esse dinheiro que chega. Esses 2 pilares são essenciais, porque se eles estiverem desorganizados, o que vai acontecer? Você muitas vezes vai gastar mais do que ganha. Ou se, por exemplo, o problema maior está na renda, ou seja, você tem muito potencial,
mas o seu potencial, você não é bem remunerado para isso, e você tem desejos, sonhos, projetos e não consegue realizar porque a renda não é suficiente, também é um problema. Nós temos que fazer com que essa renda seja suficiente. Então, dá um ajuste nas despesas, no segundo pilar, para que você prepare um caminho de mudança. E às vezes o fato da renda não estar sendo suficiente, porque você é uma pessoa que tem um padrão de vida, que você gosta desse padrão de vida, você quer manter esse padrão de vida e tá tudo certo, qual que é o pilar que você precisa de mexer? É na renda. Mas muitas vezes, para que você consiga aumentar a sua renda, fazer uma transição de carreira, colocar renda extra, você vai precisar dar um passo atrás. E esse passo atrás é no ajuste do orçamento. Uma outra situação também é quando o pilar da renda está ok. Você é um profissional bem-sucedido, você é bem remunerado. Claro, gente, a gente sempre pode ganhar mais. Vamos nos ater não à questão da ambição, porque a ambição a gente sempre tem que sonhar mais, a gente sempre tem que pode fazer mais. Mas antes de pensar em ter mais, o que você tem hoje, você considera que é uma boa renda? Independente dela estar sendo suficiente, porque esse pilar pode ser no fluxo do dinheiro, da forma como você gasta esse dinheiro, né? É o fluxo do dinheiro que sai. Então, esse pilar é um pilar muito interessante, porque nós somos educados, e tá tudo certo, é isso mesmo, a estudar, formar numa profissão, começar a trabalhar e trazer dinheiro. Perfeito, isso aí. Mas e o dinheiro que chega? Nós recebemos educação para saber como gastar esse dinheiro, como dividir para que ele seja suficiente para manter o nosso padrão e ainda cuidar de outros pilares como o futuro, a longevidade, os riscos e até os sonhos e projetos que você precisaria se planejar para realizar? Se esse dinheiro que chega, que é o fluxo do dinheiro que chega, ele não está organizado, ou seja, se você tem um erro básico, primário, do tipo, eu gasto mais do que ganho, a matemática não fecha. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu provavelmente estou usando um dinheiro que não é meu. E que dinheiro é esse que não é meu? Um cartão de crédito. Ele é um empréstimo. De curto prazo, mas é um empréstimo. Um empréstimo mesmo, consignado, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, estudos mostram que 59,4% dos últimos estudos dos servidores públicos possuem pelo menos um empréstimo consignado. E 40,4% dessas pessoas possuem mais de um empréstimo. Ou seja, para fazer empréstimo consignado, o dinheiro não está dando. Aí você pode me falar assim, olha, não, eu peguei um empréstimo consignado porque eu queria fazer uma reforma na minha casa. Eu peguei um empréstimo consignado porque bateu no meu carro, eu tive perda total, ele não tinha seguro, eu precisava de carro, porque eu moro longe, impossível ficar sem carro, eu precisava dar entrada no carro. Tá desorganizado o pilar. O dinheiro não está suficiente. Porque quando a gente fala que o dinheiro está suficiente, você deve, nessa suficiência, a gente não pode pensar só nos gastos de agora, no consumo. Temos que pensar nos riscos, nos imprevistos, na reserva de segurança. Todos os meses, uma parte da sua renda precisa de estar sendo separada para essa reserva de segurança, né? Se ela já não é formada, se ela estiver formada, mantenha lá, para essas situações que podem ocorrer e você não ter que sujeitar a pegar um empréstimo, pagar juros para poder realizar um projeto, um sonho ou suprir, né, cumprir com um compromisso ali de um imprevisto que surgiu. Então, o pilar do gasto do dinheiro é muito importante e ele reflete muito do que nós somos, de como nós estamos. Muitas vezes ele reflete carências mesmo, gente. Para pensar aí, né? Muitas vezes você está consumindo, comprando coisas que até você chegou em casa nem vai dar tanta atenção assim, porque foi uma distração, né? Você está trabalhando tanto, não está tendo tempo para você, não está olhando, só está cuidando da família, não olha para você, deixou de olhar para você, né? E aí você vai lá se distrair, é mais fácil, uma coisa ali, só que isso vai jogando para frente um problema, porque a conta não fecha. E você sabe que ela não fecha. E muitas vezes, exatamente porque você sabe que não fecha,
você muitas vezes não tem coragem de colocar no papel, né? Tem medo de colocar no papel e falar, não vou dar conta, não é isso, confessa pra mim. Eu já fui assim também, gente. Durante uma fase da minha vida, onde eu queria muito ser reconhecida num ambiente que eu considerava assim, superior para mim, num projeto empreendedor, numa multinacional, eu comecei a gastar muito mais do que eu ganhava. E eu não fazia conta, né? Eu comprava roupa, eu fazia isso, eu fazia aquilo e não botava no papel. Eu estava num momento em que eu tinha que dar um passo para trás, porque era empreendedorismo, eu tinha que investir e eu comecei a gastar para ser aceita, para ser reconhecida. E aí eu trabalhava tanto, cheguei a trabalhar 18 horas por dia, o que eu fazia? Eu gastava mais, já que eu trabalho tanto, eu mereço. E merece mesmo, né? Mas merece num tempo adequado, de uma forma estruturada, planejada, porque depois o que aconteceu? Isso virou um problema para mim. Eu comecei a gastar aquilo que eu tinha construído, gastar o meu patrimônio, gastar as minhas reservas. E durante um tempo eu passei aperto, sabe, gente? Até aprender a lidar, e a educação financeira traz isso com o dinheiro que chega. Então, o dinheiro que chega, nós precisamos de organizar a nossa vida. E essa organização que nós estamos falando é exatamente esse fluxo, fazer com que o dinheiro que chegue seja suficiente para pagar suas contas, separar um valor para imprevisto, para situações que a gente não controla que vão ocorrer, pensar no envelhecimento, porque nós vamos envelhecer em um dia e nós temos que preparar financeiramente, né, para esse tempo, porque a gente não sabe se seremos capazes de continuar trabalhando a vida toda, ou até às vezes você não quer isso, né? Eu, por exemplo, quero trabalhar até 7 dias antes da minha missa, né? Eu falo que trabalho é algo que me realiza muito. Mas tem pessoas que não, eu não quero trabalhar a vida toda, eu quero parar com tal idade. Então isso tem que ter um planejamento, não pode ficar só uma ideia, porque o tempo passa e a conta lá na frente não chega, não fecha, né? Então esses dois pilares, o fluxo do dinheiro que entra e o fluxo do dinheiro que sai, nós chamamos de fluxo de caixa. Esse é um pilar que é importante que ele esteja organizado. Eu queria te falar assim, sobre a questão do endividamento, né? Não sei se vocês acompanham aí a última pesquisa que o Serasa fez sobre o perfil de endividados no Brasil. 63 milhões de pessoas, essa pesquisa foi feita em dezembro de 2021, a mais recente que tem. 63 milhões de pessoas são inadimplentes, ou seja, são devedores inadimplentes no Brasil. Imagina. Fora aquelas pessoas que são devedores, que estão, né, suando para pagar, para fechar a conta. Então é muita gente. E eu não sei se vocês sabem que o dever e não conseguir pagar traz vários problemas de saúde. Isso já é pesquisa, gente. Já é pesquisa. A Organização Mundial da Saúde pode buscar esses dados, eles não são tão divulgados para não incentivar, tá, as pessoas a cometerem suicídio. Mas eu não sei se você sabe, a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. E a cada 40 uma pessoa consegue tirar a própria vida. Eu mesmo tenho uma irmã que cometeu suicídio. E eu não sei se vocês sabem, uma das principais causas de suicídio é a depressão. E uma das principais causas de depressão é o endividamento, é não conseguir pagar as contas, né? Muitos sintomas, antes às vezes até de chegar numa depressão, como taquicardia, ansiedade, insônia, nervosismo, tudo isso advém da falta de conseguir realmente, não saber para onde ir. E a causa disso tudo, a raiz de tudo isso é a desorganização financeira. É aquele dinheiro que chega, você não está sabendo gerenciar. E óbvio, o não saber gerenciar tem várias razões, nós vamos ver pela frente. O não saber de verdade, porque você nunca teve oportunidade de aprender educação. Muitas vezes são outras áreas da sua vida que elas estão precisando de atenção, e aí a área financeira é a que está levando a culpa, vamos dizer assim. Às vezes é um relacionamento que já deveria ter acabado há muito tempo e não acabou, e você não tem a estrutura para terminar. Às vezes são crenças limitantes,
muitas vezes problemas de relacionamento no seu próprio trabalho, né? Às vezes a atividade que você tem hoje, ela não te preenche mais, e aí vira uma bola de neve, ela não te preenche mais, você não consegue sair da onde está, porque você não tem dinheiro, e aí, como você não tem dinheiro, não consegue sair onde é que está mesmo, aí você começa a consumir para poder esquecer, e aí fica naquele ciclo vicioso. E muitos outros problemas que podem, às vezes até a falta do autocuidado mesmo, olhar mais para você, cuidar mais de você, porque a gente é educado a cuidar do outro, né? Cuidar da gente, assim, é egoísmo. Isso é uma cultura no Brasil, assim, eu acho que vem até da religião aí. Então, esse pilar do fluxo do dinheiro que entra, ele é importantíssimo e é a base do meu método, ok? O segundo pilar muito importante seria o pilar da longevidade e risco. O que é isso? É futuro. Nessa sua organização financeira, é muito importante você agora, nesse momento, independente da sua idade, pensar sobre o seu futuro financeiro e efetivamente separar uma pequena parcela para cuidar do seu futuro, porque é legal desfrutar da vida agora, mas é muito legal continuar desfrutando. Você imagina se você está indo, caminhando para uma aposentadoria, para chegar aos seus 65, 70 anos e você fala, não, até depois de 65 anos eu não quero trabalhar mais. Você já está com 50, mas aí eu te pergunto, e o que você já fez? Eu tenho, o que eu já tenho? O que eu tenho? Olha, eu tenho a casa que eu moro, a minha renda, eu tenho lá, eu contribuo com o INSS, aí contribui sobre o máximo, dá 6 mil e pouquinho. Tá, mas e que renda que você gostaria de ter? Eu gostaria de ter a renda que eu tenho hoje, eu gostaria de ter 12 mil reais. Tá, mas você tá com 50 anos, só tem o INSS. Você tem alguma reserva? Não. Você tem algum investimento já em algum imóvel ou algum outro patrimônio que você pretende transformar isso em dinheiro para você viver? Não. Como é que você vai fazer, gente? Você está com 50 anos, quer parar com 65? Faz a conta, 15 anos. Então, precisamos pensar sobre o futuro, ajustar a realidade, ajustar os seus desejos. O que você precisa de começar a fazer agora para que isso se concretize? Porque o tempo voa. Voa, você chegou na maturidade, a gente sabe que voa, né? Um piscar de olhos nós já temos aí, nós estamos na metade do ano, não é isso? E também, se você já está na maturidade e ainda está trabalhando, também é importante pensar sobre o futuro. Maturidade que eu digo seria aposentadoria depois de 65, 70 anos, e muitas vezes está trabalhando ainda para manter um custo de pessoas que ainda dependem de você, né? Seja filhos, netos, pais, mas você está cansado, você gostaria de olhar mais para você. O que fazer? Então é importante pensar sobre a longevidade. E é importante pensar sobre os riscos. Que riscos são esses? São acidentes, doenças e imprevistos de modo geral que podem bater na sua porta e via de regra batem, né, gente? E como você não está preparado financeiramente, pode causar um estrago mesmo na sua vida financeira. Como fazer com isso? Né? Então nós temos instrumentos requintadíssimos para que isso possa ser, para que você crie um colchão de segurança, uma proteção, mesmo você na situação que você está agora, muitas vezes endividado, ok? E eu queria falar de dois caminhos, né, de duas ferramentas para criar um colchão de segurança, uma proteção para aquelas situações que a gente não controla, né? E que ocorrem, gente, ocorre o tempo todo. Nós estamos saindo aí de uma pandemia e ela trouxe muito essa reflexão, né? O quanto nós somos vulneráveis de fatores externos, incontroláveis, que não basta a gente não parar para pensar, não falar, que deixam de ocorrer, né? Acidentes ocorrem em casa, ocorrem no trabalho, ocorrem na academia, doenças são diagnosticadas a todo momento e fora o que tem por aí, né? Eu costumo brincar que quando a gente sai de casa, sai junto da gente uma pessoa com depressão, outra que separou, um que acabou de sair da prisão, um que está cometendo um crime, um que está nervoso, que não se cuida. Então, paralelamente, nós estamos convivendo ali
num mar de situações que nós estamos expostos, e não basta a gente só criar fazer de conta que não existe, né? Criar uma barreira e achar que isso não pode ocorrer, porque se ocorre pode desestruturar. Então, numa vida financeira organizada, é importante pensar sobre a longevidade e sobre o risco. E o risco, nós estamos falando de duas ferramentas muito elaboradas, que a primeira delas é o seguro de vida. Né? O seguro de vida, ele é capaz de te dar, num determinado momento, tudo aquilo que você precisa para poder proteger a sua reserva, se você tem, ou ser a reserva de segurança caso você não tenha, num acidente, numa doença, numa invalidez, numa morte, né, numa internação, num diagnóstico de uma doença grave, num diagnóstico de uma doença que não tem cura, que o seu plano de saúde não cobre, né? Porque tem isso, o plano de saúde não cobre tudo, o médico não aceita, e aí? Se você não tem reserva, como é que você faz? Então, o seguro de vida, ele é altamente uma ferramenta de planejamento financeiro que deve compor esse pilar aí de risco. E agora, qual o melhor seguro? Como calcular o capital segurado que eu preciso? Qual a seguradora? Para isso, tem que haver um estudo, né? Um profissional. Como é que eu escolho esse profissional? Tudo isso tá no meu e-book. Eu tenho um e-book que chama Seguro de Vida, o que eu devo saber antes de comprar um. Entra lá no perfil do meu Instagram, tem site. No meu site você consegue baixar esse e-book, tá bom? Eu vou deixar no meu perfil do Instagram para quem tá, e no YouTube eu vou deixar o link, ok? E uma outra ferramenta que eu chamo de ferramenta é a reserva de segurança. Formar essa reserva de segurança é importantíssimo. Uma parte da sua renda deve ser separada, caso você não tenha essa reserva, para formar uma reserva de no mínimo 6 meses do seu gasto. O ideal é 2 anos. Para que essa reserva, gente? Se acontecer algo que está fora do seu controle, se você ficar desempregado, se você ficar doente, uma doença mais grave, que mesmo que o seguro de vida te dê uma segurança ali, mais para uma coisa definitiva, e se for uma coisa mais leve, do tipo eu caí, quebrei meu braço, eu tenho aquele seguro de perda de renda por capacidade temporária, tudo certo. Então, no caso, por um acidente, para a questão física, você está coberto. Mas no caso de bater no seu carro, no caso de alguém precisar do seu auxílio, no caso da sua casa precisar de uma pequena reforma por causa de um problema mesmo que não pode esperar, e muitas outras reservas, imprevistos, né, gente? O que não falta é imprevisto. Então é muito importante que esses 6 meses estejam lá, ok? E como é que você faz isso? Você separa uma pequena parcela da sua renda ali, da renda que entra, e tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer antes de gastar, para poder constituir essa reserva. Depois que ela está constituída, se você já tem inclusive, ela é para isso. Ela tem que ser investida numa aplicação que não vai representar muito risco, em renda fixa, para que você tenha a blindagem desse dinheiro e ele também esteja disponível quando você precisar. Porque se for um investimento que você vai perder muito, que não vai estar disponível quando você precisar, como é que faz? Né? Foi um péssimo investimento. Então, saber isso tudo eu ensino também no meu curso. Mas fica aqui, você precisa constituir a reserva de segurança. Isso tem que ser uma cultura. E para isso é importante organizar o que eu chamo de mapa, que é o fluxo do dinheiro que sai. Eu chamo de mapa, é como se fosse, você vai fazer uma viagem. Então eu tenho o GPS, que eu coloco a minha localização aonde eu estou, é o meu mapa. Para onde eu quero ir? Eu quero formar minha reserva de segurança, eu quero ter liberdade. Aí é a linha do tempo, né? O trajeto. Mas antes disso, aonde eu estou? Quais são as minhas despesas? O que eu preciso para viver? Né? Quanto de dinheiro? Como que eu gasto? Isso é onde eu estou. Eu ajusto o meu mapa para caber a reserva de segurança. Ok? É uma proteção. É como se fosse uma boia. Você vai fazer um passeio no mar. E aí você tem que usar um salva-vidas, mesmo sabendo nadar. Você precisa de usar porque você está em alto mar. Porque se acontecer, você está protegido.
Você não vê o valor daquela boia, daquele colete de salva-vidas ali, mas vai precisar. É igual o oxigênio, né? O oxigênio a gente não para pensar o tanto que é importante, mas é a única função que a gente não consegue ficar minutos sem ela, que é respirar. E para isso a gente precisa do oxigênio, né? Você consegue ficar alguns dias sem água, às vezes semanas sem comida, mas você não consegue ficar minutos sem oxigênio. E a gente muitas vezes não para pensar o tanto que ele é importante, mas vai precisar. Se você precisar, se você pergunta para um asmático, por exemplo, o valor do oxigênio, a mesma coisa é o seguro de vida e a mesma coisa é essa reserva de segurança. Então são dois instrumentos importantíssimos, né? Ferramentas para que você tenha a sua vida financeira organizada. E o quarto e último pilar, lembra, você tem o primeiro pilar, que é o fluxo do dinheiro que entra, o segundo, o fluxo do dinheiro que sai, o dinheiro que sai, como eu gasto. O terceiro pilar, longevidade, preparar para uma vida financeira organizada. A gente precisa de preparar para o nosso futuro e precisamos de proteger contra riscos que não dependem da nossa vontade, que podem ocorrer imprevistos pequenos, mas também situações em que possa tirar a sua capacidade produtiva, né? Então é importante pensar e criar ferramentas de proteção. E o último pilar para uma vida financeira organizada é o autoconhecimento. Autoconhecimento aplicado a finanças, comportamentos, emoções, pensamentos. Quer dizer, como eu penso sobre o dinheiro, as crenças que me limitam, as crenças que me fortalecem e que muitas vezes impedem, né? Crenças que são muito sutis, né? Atuam num nível muito sutil. Às vezes eu tenho um potencial gigante e estou ali paralisado porque eu não acho isso, né? Eu tenho uma menos-valia aí. Então essas crenças, ter consciência dessas crenças, ter consciência dos comportamentos sabotadores que te impedem de ter uma vida financeira organizada, equilibrada, de fazer as pazes com o dinheiro, de trazer mais dinheiro para a sua vida. Então a consciência dos sabotadores, o conhecimento dos seus talentos, né, pela psicologia de pontos fortes, que são o seu jeito único, especial, né, de pensar, de sentir, de se comportar e que faz com que você seja extremamente produtivo em qualquer coisa, né? Aquele seu jeito que quando você coloca em ação, aquilo ali ganha uma produtividade. E se você tem consciência desse talento e investe, ele se transforma num ponto forte, num diferencial seu. Isso também no meu curso a gente tem uma parte dedicada aos talentos. Eu inclusive vou lançar alguns vídeos aí sobre talentos que são muito importante conhecer. E esse pilar de conhecer tanto as suas forças quanto os seus comportamentos que desencadeiam os processos que você se encontra nele hoje, né? Eu costumo dizer que dinheiro, vida financeira organizada tem muito mais a ver com a psicologia do que com as finanças, com a economia, porque as pessoas tomam decisões, elas agem baseadas em crenças, baseadas na história pessoal, em experiências que ela já viveu. Essas decisões elas são tomadas em contato com os amigos, com familiares, em eventos sociais, em almoços, no trabalho. O tempo todo a gente está tomando decisão, influenciados por todo esse contexto, muito mais por conhecer ou não de finanças, ok? Então é esse pilar que é o autoconhecimento aplicado às finanças, onde você tem que ter consciência dos seus comportamentos, das suas emoções, sentimentos e dos seus talentos. Ele é essencial. E dentro desse pilar é muito importante também a questão da autorregulagem. Outro dia alguém me perguntou assim, olha, eu sei tudo, mas como? Por que aconteceu uma determinada situação, eu estava lá chateada, eu briguei com meu chefe e foi muito interessante. Eu briguei com meu chefe, estava triste, estava muito chateado, foi uma situação que me incomodou extremamente. Eu saí dali e comprei uma cafeteira. Mas eu não tomo café. Eu não gosto de café. Olha isso. Uma outra pessoa me falou assim, olha, eu
não sei esse negócio de cuidar de finanças, eu não sei mexer com isso, eu, na verdade, eu nem gosto disso, nem gosto de parar para olhar isso. Para te falar a verdade, eu sei ser médico, né? Eu sei cuidar de paciente, cuidar de doente, é o que eu gosto de fazer. Inclusive, quando tem que aumentar o valor da minha consulta, é a minha assistente que fala: ó, doutor, já está precisando de aumentar o valor da consulta. Como se cuidar do dinheiro fosse uma coisa ruim. É o fruto do seu trabalho, é o passaporte, né, que vai te ajudar a realizar tudo nessa vida. É a quantidade de dinheiro que chega e a forma como você lida com ele, né? É o fruto do seu trabalho. É o resultado, não só, claro que o resultado não é só o dinheiro, o resultado é ajudar a curar as pessoas e tudo, mas o dinheiro, depois para você pagar suas contas, a conta de luz, a conta de água, você botar comida, ir num restaurante legal, viajar, você precisa de dinheiro. Então, e olha que interessante, eu comprei uma cafeteira não tomando café porque eu estava nervoso. Ou seja, foi um alívio que eu tive ali, de uma raiva, de uma coisa que eu não conseguia elaborar. Então, a estratégia da autorregulagem, como que você resolve esses comportamentos? Principalmente o da cafeteira. A autorregulagem, a consciência, naquele momento que você saiu dali com raiva, é parar e refletir, olha, o que eu estou sentindo? De fato eu estou com raiva, deixa eu viver essa raiva, mas não vou comprar uma cafeteira. Ou antes de comprar a cafeteira, peraí, é isso mesmo que vai resolver minha raiva? Pelo contrário, além de não resolver minha raiva, ainda vai me criar um problema. Porque vai me tirar um dinheiro que eu poderia estar usando para minha felicidade, não para minha raiva. Então, o pilar da autorregulagem, essa autorregulagem também entra nesse pilar do autoconhecimento aplicado às finanças e faz parte, esses 4 pilares, de um método que eu compilei, que eu transformei num curso que eu vou abrir no dia, primeira turma, no dia 30 de junho. Fica de olho que logo mais eu vou soltar o link. Então esses 3 pilares são os, na verdade eu falo 3 porque o fluxo de caixa eu considero um, mas ele é dividido em 2, né? O dinheiro que chega e o dinheiro que sai. Então são esses 4 pilares, eles são a base de uma organização financeira em qualquer fase da nossa vida. Mas na maturidade ela se torna urgente e essencial. E nós já temos maturidade para saber disso, né? E eu queria falar sobre envelhecimento com você. Eu não sei se vocês estão acompanhando toda essa movimentação que está sendo feita, inclusive saiu um estudo agora em abril, através do pessoal da Hype 60, da Laila Valias, que é o Tsunami Latam, né? Que é um estudo incrível sobre longevidade, o quanto nós vamos viver, o perfil do envelhecimento. A cada 22 segundos uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Daqui a 20 anos, 50% da força de trabalho do Brasil vai ter mais de 50 anos. Isso é muita coisa. Então nós estamos preparados para esse envelhecimento? Porque viver muito, acrescentar anos de vida na nossa conta, faz com que tenhamos aí um problema se não estivermos preparados, não só fisicamente para desfrutar desse envelhecimento longo, mas também para trabalhar em outras profissões. Quantas profissões nós não podemos ter ao longo da nossa vida, né? Segundo o dossiê de longevidade, foi uma pesquisa feita em 2019 pelo Instituto Locomotiva e pela Bradesco Seguros sobre um raio-x, né, dos brasileiros acima de 50 anos, 34 milhões de pessoas estão insatisfeitas com a sua própria vida financeira. E poupar e investir não estão entre os principais hábitos, não estão entre a prioridade dessas pessoas. Como que nós vamos envelhecer, aposentar, desfrutar da maturidade, desfrutar de ter um tempo de qualidade, ter flexibilidade, liberdade, sem dinheiro, gente? Como? Se a gente não parar agora para cuidar disso, a conta vai ser maior. Então, a ideia desse vídeo é te convidar a refletir sobre a importância que isso tem para a sua qualidade de vida. E eu queria também deixar uma ferramenta muito poderosa para que você comece a partir de agora
a utilizar, olhar para suas finanças e continua com a gente no canal, porque vai ter várias insights aí. Inclusive eu estou lançando a primeira turma do curso Organize Suas Finanças da Maturidade, um curso que vai ser online, mas com aulas também ao vivo, materiais incríveis para te ajudar, é um passo a passo para te ajudar a organizar as suas finanças, organizar para você quitar suas dívidas e fazer iniciar a poupança da primeira reserva de segurança. Você vai sair desse curso já abrindo uma conta e fazendo o primeiro investimento que seja de R$50. Vai ser um curso incrível. E eu vou abrir a primeira turma no dia 30 de junho. Então fica comigo, fica de olho. Mas eu já quero te deixar uma ferramenta para você já utilizar. Ela chama Inventário das Finanças. Eu vou deixar logo na descrição do vídeo um link para você baixar. É uma planilha, pode imprimir, não precisa fazer em Excel se você não quiser, imprime e lança ali tudo que você tem, coragem. Separa aí 2 horas no seu sábado, no seu domingo, fecha as portas, fala, gente, me dá sossego que eu preciso fazer isso aqui. Lança tudo aquilo ali, coloca, olha, faz a sua, que a gente chama de uma fotografia, um retrato da sua vida financeira. Esse é o primeiro passo para você saber para onde e como ir, né? Para onde eu quero ir, como eu vou chegar lá. Antes eu preciso saber aonde eu estou, não é isso? No GPS é assim, primeiro ele pega a sua localização para depois te dar o caminho, o trajeto para onde você coloca para onde eu quero ir e ele calcula o caminho. Meu curso vai ser um GPS para você, mas antes disso você já pode começar a onde eu estou, né? Essa é a primeira ferramenta que eu queria deixar para você logo na descrição do vídeo, para você iniciar a sua organização financeira, ok? Se você chegou até aqui, eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante, gente. O quanto que o nosso exemplo, ele é perpetuado na nossa família. Se você tem filhos, olha a responsabilidade de ter uma vida financeira organizada. Não só para que a qualidade de vida com essa família seja alta, né? Mas também porque eles copiam, eles nos imitam, né? Se você está acostumado a estar sempre reclamando de dinheiro, que o dinheiro não dá, que não vai poder, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não faz parte da sua vida, reclamando das dívidas, se você não usa bem o cartão de crédito, ou se você tem o hábito de fazer tudo através do cartão de crédito e quando a conta chega você reclama, se isso já virou algo como se fosse uma cultura e eles estão observando, eles crescem achando que é desse jeito, que a vida é assim, que o trabalho é cansativo, que o trabalho é difícil, que é difícil conseguir as coisas, que sonhar é algo que dá trabalho, que é difícil ter prosperidade na vida, que a primeira coisa que eles vão ter que fazer quando começarem a gerar renda é ter um cartão de crédito sem limite, black, e passa no cartão e depois a gente administra. Quando vê, eles estão do mesmo jeito, no mesmo ciclo vicioso de dívidas, de endividamento, porque foi isso que eles aprenderam. Então, se muitas vezes se não é por você, é pelos seus filhos, é pelos seus netos, é pelo seu ambiente, né? Tá tudo certo se você não conseguiu até aqui, mas dá para fazer diferente, dá para fazer muito melhor. E agora é o melhor momento. Agora é o melhor momento. É muito importante falarmos de dinheiro em casa, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos cônjuges. Falar de dinheiro de uma forma positiva, como uma ferramenta para que a gente possa trazer para o mundo tudo aquilo que somos capazes. Porque para esse mundo, gente, nós precisamos de dinheiro, não tem jeito. É a única coisa que depois do oxigênio, né, para viver, nós precisamos de oxigênio, água e comida, nessa ordem, né? Depois você tem oxigênio, até a água e a comida, você precisa de dinheiro. Então ele é uma ferramenta. É uma ferramenta que nos dá liberdade, flexibilidade, possibilidade para sermos e termos o que quisermos. Então vamos fazer as pazes com isso. Se você é capaz de trazer dinheiro para sua vida,
você é capaz de dar o destino correto, de organizar. Então, eu quero te convidar a me seguir no canal, a acompanhar os nossos conteúdos. Se fez sentido para você, deixa um comentário, compartilha com quem você acha que pode fazer a diferença e segue a gente nas redes sociais, seja no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. Vai ser uma honra trilhar essa jornada com você. Até o próximo vídeo.